Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa aula de hoje, né, nós vamos trabalhar, retomar o conteúdo dos sonhos que nós estávamos trabalhando também na aula passada, até falando sobre o eu forte, o eu frágil, né? Vocês lembram bem? Nós vamos retomar esse assunto um pouquinho hoje e vamos falar também sobre o DCD, que é inicial, né? São iniciais que formam essa sigla para que seja uma forma de você se ajudar na hora de realizar os seus sonhos. Então, como diz aí bem no comecinho, diz assim: os seus sonhos estão à sua espera. Pratique o DCD. Então, vamos descobrir o que é esse DCD, né? O primeiro D é da palavra duvide. Então, duvide de tudo que tenta impedi-lo, limitá-lo, boicotá-lo, diminuí-lo, enfim, de tudo aquilo que o aprisiona. Então, como eu disse a vocês, no começo nada é fácil, tudo é muito difícil e a gente vai ficar falando e as pessoas vão ficar dizendo: ah, você não vai conseguir, ah, isso é muito difícil, ah, isso é praticamente impossível. Sempre vai acontecer isso. Ah, você não tem dinheiro para fazer isso, você não tem recurso. Eu, às vezes, sou essas pessoas. Eu às vezes, sou essa pessoa. Às vezes eu faço isso, é um defeito grande que eu tenho. E eu acho que a maioria de nós tem, né? Mas nós precisamos dar crédito aos outros, dar crédito, incentivar. Assim como nós precisamos também estar aberto ao incentivo, a críticas construtivas, né? Mas quando ele está dizendo para você duvidar, é para você não levar em consideração. É para você desacreditar de certa forma. A pessoa chega para você, você diz assim: ah, tô pensando em fazer isso, aquilo, ah, mas nesse lugar aí bem não presta não, tu não vai conseguir, porque lá é assim. Você quer montar, às vezes, uma lanchonete ou uma hamburgueria. Aí, esse ponto aí que tu escolheu não é bom não, ninguém passa por aí, ninguém. Você tem que pesquisar, você vai dar ouvidos a uma pessoa só? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que duvidar. Você vai lá, pergunta às pessoas que moram perto, como é o acesso, você verifica, observa, vê quantas hamburguerias tem naquele local. Tudo depende muito da pesquisa, né? Não vá se deixar levar. Aí, ah, mas esse tipo de sanduíche não dá certo. Então, você tem que testar. Teste, faça uma experiência. Não aplique todas as fichas ainda num empreendimento que você não pesquisou. Teste, veja como é a receptividade. Ah, vai ser bom, não vai? Então, essa é a dúvida. A dúvida é a pesquisa, é você ver se realmente aquilo ali vai dar bons frutos. Não acredite, cara, no que as pessoas vão dizer a você, tá certo? O C do DCD é critique. Encontre as falsas verdades, as falhas que estão por trás de tudo que o aprisiona. Então, você tem que criticar. Quando a gente fala criticar, as pessoas acham que é só a gente ficar falando mal, né? Não, gente, críticas, elas podem ser construtivas e negativas. As críticas construtivas é você falar sobre algo, é você emitir um parecer sobre algo que você observa, você conhece e você emite uma opinião. Vamos supor, eu vou na hamburgueria dessa pessoa, chego lá, experimento o sanduíche, acho o sanduíche delicioso. Se eu disser, nossa, que sanduíche gostoso, o sanduíche tem uma carne macia, o tempero tá perfeito, tem um molho muito bom. Isso é um tipo de crítica. As pessoas acham que crítica é só uma coisa negativa, e não é. Crítico do assunto é um crítico relacionado que tem know-how para falar sobre aquele produto. As pessoas que abrem restaurantes, geralmente, eles convidam pessoas que são críticos da culinária para experimentarem, para dar um parecer, como se fosse um parecer, né? E você tem que ter esse ponto, né? Esse senso de observação, de ver as falsas verdades.
né? Será que é verdade aquilo ali? Ou será que não é, né? As falhas que estão por trás de tudo, que vai te aprisionando. Ah, isso aqui aconteceu por conta de, ó, isso aqui não deu certo por isso. Você tem que tentar identificar o porquê de não ter dado certo, né? Para poder você ir tirando do caminho aquilo que não está dando certo, não está funcionando. E determine, o outro D de determine. Então, agir sob o comando do eu forte e seja o autor da sua história. Então, você tem que ser forte, decidido, né? Você tem que realmente buscar a verdade, não as falsas verdades, e tentar observar o que é que está te fazendo mudar o foco, o que é que está fazendo você deixar de ser o autor da sua própria história. Gente, porque não existe caminho sem pedras, tá? Vão surgir dificuldades, vão surgir muitos obstáculos. E aí, se você desistir no primeiro, você não vai alcançar o que você quer. Então, tem que realmente ser persistente, mas não no sentido de ir com a cabeça e de cara entrar com uma certa força que você vai quebrar a cara, não. Tem que usar esse parâmetro mesmo do DCD, duvidar, criticar, determinar, que é para poder você, com consciência, saber ir tirando do caminho as coisas ruins que vão surgindo, né? E tudo isso requer muito planejamento mesmo. Então, aqui vai falar um pouco sobre o jeito EI de ser, né? Tenha coragem de errar e de aprender com os erros. O medo de errar gera um eu frágil. Então, a gente falou das características do eu frágil e das características do eu forte. Então, esse medo, o medo é uma característica do eu frágil. Todos nós temos medo? Temos medo. Agora, eu não posso deixar que o medo me domine. Porque se o medo me dominar, eu vou ter uma característica do eu fraco, que vai se sobressair ao que realmente eu preciso fazer para empreender, para buscar o que eu quero conquistar. Se o erro me domina, ou se o medo me domina, eu estou deixando essa característica do eu frágil se sobrepor às características do eu forte, tá certo? Então, características, né? Não tenho essa iniciativa, que não constrói as suas próprias oportunidades, né? Faça das perdas e frustrações o adubo para nutrir a sua vontade de realizar os seus sonhos. E aí, gente, essa já é uma característica do eu forte. Todas as oportunidades que surgem e as dificuldades, você tem que fazer dessas perdas e frustrações um adubo, né? Parece assim uma coisinha de autoajuda, né? Enfim, mas eu não gosto nem dessa questão, desses termos. Mas é isso mesmo, às vezes a gente, com as dificuldades, a gente consegue abstrair para tirar o que a gente necessita para crescer, né? Então, isso é uma característica do eu forte. Então, exercite o seu olhar, explore muitas maneiras de encarar uma situação. Até mesmo as críticas, se bem trabalhadas, podem aproximá-lo dos seus sonhos. É aquilo que eu já falei agora há pouco, né? Aproveite essas críticas e não se aborreça, não veja isso com um olhar negativo. Veja o que você pode melhorar. Então, se você tem esse poder de escolher o que você pode melhorar, em vez de ficar com raiva do que alguém disse para você que foi ruim, você está cultivando característica do seu eu forte, né? E mantenha o foco. Então, o foco também é uma característica do eu forte, né? O foco. Para não se distrair com os desejos, né? Que, como eu já disse, desejos são coisas passageiras. Trace metas e seja disciplinado em cumpri-las. Então, gente, essa questão dos traçar as metas também, de chegar, colocar no papel, tudo planejado, é uma característica do eu forte, né? E o medo, né? A chateação, a raiva, são características do eu fraco, né? O pensar em desistir porque se chateou, se zangou, é característica de eu fraco também.
Então, inclua nas suas metas regar todos os dias os sonhos com doses de determinação e bom humor, curtir o caminho que conduz à realização, pois o processo pode ser tão bom quanto o sonho conquistado. Tem gente que diz assim que o processo, a construção do que se quer alcançar, às vezes traz mais satisfação, traz mais prazer do que você já vê lá o projeto em si terminado, realizado, né? Tem pessoas que se gratificam muito com isso. Então, aqui, esses tópicos, né, vão servir para o encerramento dessa discussão que nós fizemos até então. Nós não vamos ter tarefa dessa aula de hoje. A aula vai ficar mesmo só aqui na plataforma, né? Porque é uma aula de reposição, aliás, não é nem de reposição, é uma aula que está no nosso calendário escolar, é uma aula para fechar o ano mesmo. E a gente vai deixar vocês só refletindo a respeito aí do eu forte, do eu frágil, das características, para a gente adentrar aí já em um outro capítulo, tá certo? Pensem bastante, tenham um bom final de semana, tá certo? Um bom restinho aí de sábado e domingo, e que Deus abençoe vocês muito e até a próxima, tá? Beijo.